muito bom dia, estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Maria Fernanda, é um prazer poder estar com vocês aqui hoje, nessa aula de projeto de vida. E nessa semana que é, assim, um pouquinho diferente, né? Porque a gente tem algumas cidades que estão em feriado, outras não estão, né? Mas para aqueles que estão aqui conosco, cujas cidades não estão em feriado, a gente está aqui juntos, né? Seguimos firmes e fortes com os nossos estudos. Então, sejam mais do que bem-vindos. Os professores também se aproxeguem. Vamos estar aqui juntos por meia hora, falando sobre o traçado entre o ser e o querer ser. Então, vejam aí o nome da nossa aula de hoje na telinha de vocês. O traçado entre o ser e o querer ser. E já conto também quais são os materiais que a gente vai usar para o nosso encontro de hoje. Então, se vocês puderem já separar lápis ou caneta, papel ou caderno, né? E também o caderno do aluno de vocês, do currículo em ação. Hoje a gente vai usar o volume 1, lá na página 294. Eu quero contar para vocês também, pessoal, que a aula de hoje é uma retomada de uma aula que nós já tivemos. Então, para aqueles que bateram o olho e falaram, esse nome de aula não está estranho? É uma retomada, tá bom? Então, a gente vai seguir o passo a passo, né, de uma aula que nós já tivemos, para que a gente possa também pensar um pouquinho melhor, retomar alguns temas, aprofundar alguns outros temas, tá bom? Então, a gente segue juntos hoje nesse nosso percurso do nosso encontro. Conseguiram separar os materiais? Lápis ou caneta, papel ou caderno, currículo em ação. E aí, vamos lá então, porque eu já conto para vocês qual é, então, o objetivo da nossa aula. Refletir sobre nossa jornada entre o que somos e o que queremos ser. Interessante esse tema, né? Porque ele vai fazer parte de toda a nossa vida. Não só agora, nesse momento em que a gente está nessa fase tão diferente, dessa transição, a gente está entrando, né, no 6º ano do ensino fundamental, tantas mudanças, né? Mas, na verdade, pessoal, essa reflexão entre quem a gente é hoje e quem a gente deseja ir se tornando é uma reflexão que, olha, eu, que estou com 34 anos, eu também continuo fazendo. O meu vozinho, que essa semana completou 94 anos, vejam vocês, eu tenho certeza que ele também continua se refletindo, né, pensando assim, afinal de contas, quem eu sou hoje, né? Quais foram as coisas que me trouxeram até aqui? E que coisas ainda virão nesse meu percurso? Não é? Então, é uma reflexão que vai assim ao longo de toda a nossa vida. Por isso que ela é tão importante. E para fazer essa reflexão, hoje, a gente vai ter 2 competências em foco, que são a confiança e a empatia. Só lembrando que quando a gente fala de competências, a gente está falando daquelas competências socioemocionais, né? Que a gente vai desenvolvendo, então, trabalhando no decorrer dos nossos encontros de projeto de vida. E vocês devem estar lembrados de que a gente tem, para o 6º ano, algumas competências socioemocionais que foram priorizadas, né? E no encontro de hoje, então, dessas competências priorizadas, a gente vai trabalhar a confiança e a empatia. Vamos juntos? Para dar o pontapé inicial, vou chamar vocês para o começo de conversa. Então, vamos lá. A gente tem aí uma ilustração feita pelo professor Anderson, que não está aqui com a gente hoje, mas para quem eu quero mandar um beijão muito, muito carinhoso, muito saudoso, professor Anderson. E ele fez essa ilustração especialmente para a nossa aula. E aí o nosso slide diz o seguinte: projeto de vida é aquele principal caminho, né, que uma pessoa pode ter. Porém, ele apenas será realizado se nós formos capazes de nos comprometer com ele no presente. Portanto, é essencial nos atentarmos para o fato de que somos, e vejam só que interessante, pessoal, nós somos os protagonistas
do nosso projeto de vida. E sabe, gente, ter isso em mente, o fato de que o nosso projeto de vida é um projeto nosso e que quem pode elaborá-lo, quem pode pensar sobre ele, ir mudando também o projeto de vida, né, caso assim seja importante, necessário, né, somos nós mesmos. Ninguém pode pensar o nosso projeto de vida pela gente, né? É claro que as pessoas podem contribuir trazendo motivação, trazendo ideias, trazendo, né? Mas pensar o nosso projeto de vida e, mais do que isso, agir pelo nosso projeto de vida é uma tarefa nossa, porque os protagonistas, né, do projeto de vida, do nosso projeto de vida, somos nós mesmos e não outras pessoas. Quer dizer, as outras pessoas são protagonistas do projeto de vida delas, com as suas características, não é? O nosso, ele é único, ele é nosso, né? Só existe o nosso, nenhum projeto de vida é igual nesse mundo. Não é? Então, a gente é protagonista do nosso projeto de vida. E, para a gente entender isso um pouquinho melhor, então, a gente vê que o componente projeto de vida, ele pretende ser, então, mais do que um conjunto, né, de orientações para poder exercitar o autoconhecimento. Então, só lembrando, vamos pôr aí na tela, por gentileza, né? Só lembrando o que é o autoconhecimento. Aquele conhecimento que a gente vai buscando sobre a gente mesmo. Tá? Então, o projeto de vida, ele pretende ser, vamos pôr na tela, por gentileza, mais do que um conjunto de orientações para poder exercitar o autoconhecimento, colocar suas ideias e sonhos no papel e refletir sobre como transformá-los em realidade. Porque não basta também a gente só pensar o nosso projeto de vida, é importante também que a gente tome, né, atitudes, ações que vão ajudar na realização dele. Além disso, muitas vezes o projeto de vida, as nossas aulas, tanto aqui no Centro de Mídias, quanto as aulas de projeto de vida com os professores de vocês da escola, né, também podem ajudar a encontrar quais são os seus sonhos. Mais uma ilustração do nosso querido professor Anderson, marcando presença aqui hoje com a gente. Aí, pessoal, dito tudo isso, eu quero convidá-los a fazer uma primeira reflexão, que é a seguinte. Tá, professor, eu entendi tudo que você falou até aqui, só que eu quero entender um pouquinho melhor, afinal de contas, o que será que eu ganho, né, criando um projeto de vida? E essa pergunta é super fundamental, é muito importante que a gente se faça essa pergunta, né? E para vocês pensarem um pouquinho nisso, o que será que eu ganho criando um projeto de vida? Eu vou dar um tempinho de 2 minutos e eu adoraria receber as contribuições de vocês no chat. Legal? A gente já se encontra.
Pessoal, antes de trazer, então, as respostas de vocês aqui no chat, eu quero só contar para a professora Andréia e também, né, para outros professores que possam estar com essa dúvida, a respeito do preenchimento das rubricas de autoavaliação socioemocional na sede, na Secretaria Digital. Então, professora Andréia, todos os professores que tiverem com essa dúvida, hoje, como nós estamos numa semana atípica, né, em que é feriado em alguns municípios e em outros não, nós estamos fazendo uma retomada de uma aula que já foi trabalhada anteriormente neste ano. Na próxima semana, nós retomaremos com o nosso conteúdo, nosso calendário regular, e aí a gente vai trazer, então, as instruções para o preenchimento das rubricas de autoavaliação na sede, combinado? Então, semana que vem a gente vai tratar deste assunto. A gente vai trazer as instruções, a gente vai trazer o calendário atualizado, porque o prazo também foi estendido, combinado? Então, vamos lá. Agora sim, feito esse esclarecimento, olha só que interessante. A professora Ana Rosa trouxe aqui a fala dos estudantes dela, né? Então, assim, para quê, né? O que eu ganho criando um projeto de vida? Os alunos dela disseram, para ter um rumo a seguir. É verdade, né, pessoal? Para a gente ter uma orientação, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, pensando, né, no lugar em que eu quero estar daqui a algum tempo, né? Que lugar eu quero ocupar, o que eu desejo que seja mais ou menos, como eu desejo que seja mais ou menos a minha vida, não é? Os alunos do professor Antônio trouxeram assim, criar um projeto de vida é organizar melhor a nossa vida. E essa palavrinha organização é super importante, porque, bom, ela é também uma competência socioemocional, portanto, também é uma coisa que a gente precisa ir desenvolvendo, né, ao longo dos nossos dias. Ainda a professora Inês trouxe assim, o projeto de vida direciona as nossas ações, preparando o nosso futuro. É isso, né? Porque o projeto de vida, ele é um planejar e agir no presente, mas com vistas também ao futuro, né, pessoal? Porque, vejam, vamos lembrar o nome da nossa aula, é o traçado entre o ser e o querer ser. Né? Esse caminho que todo dia a gente vai andando mais um pouquinho, dando mais um passinho, nesse caminho em direção a quem a gente deseja ser. Não é? E é nesse sentido que é importante o nosso projeto de vida. E o projeto de vida, pessoal, é importante a gente falar, ele não é uma coisa fixa, fechada. Não é que eu vou, então, vou pensar um pouquinho, estabelecer um projeto de vida para mim, e ele vai ficar sendo para sempre esse, e não pode mudar. Não é isso, né, pessoal? Porque nós também somos mutantes. Né? Nós também somos seres humanos estão sempre em constante mudança. Então, o nosso projeto de vida também pode ir sofrendo mudanças ao longo da nossa vida, ao longo do nosso percurso. Isso também faz parte. Repensar o projeto de vida também faz parte né? do próprio projeto de vida e do seu planejamento. Legal? Então, vamos seguindo aqui com o nosso encontro. A perguntinha é: quem eu quero ser amanhã? É importante salientar que a gente está focando na diferença, então, entre o ser e o ter. Hoje a gente vive uma sociedade, né, em que o ter se tornou uma coisa tão sobrevalorizada, né, pessoal? Parece que a gente valoriza as pessoas mais pelo que elas têm e não pelo que elas são. E isso é uma coisa terrível, né? Porque a gente acaba invertendo, né, os valores, invertendo a forma como a gente deveria agir e ver a nós mesmos e as pessoas. Né? Então, quando a gente fala de projeto de vida, a gente está muito mais falando de pensar em quem eu quero ser no futuro, em vez de pensar no que eu quero ter no futuro. É claro que o ter também faz parte, né, do meu projeto de vida. Até onde eu quero chegar, o que eu desejo alcançar, né? Isso também faz parte. Mas, primordialmente, pessoal, fundamentalmente, o mais importante é a gente pensar em qual ser humano eu quero ser, quais valores eu quero ter, qual profissão eu desejo seguir, o que eu desejo inspirar e causar nas outras pessoas.
não é? Como eu desejo ser feliz comigo mesmo e com quem eu sou, não é? Um projeto de vida é sobre isso, é muito mais sobre o ser do que propriamente sobre o ter, né? Num caminho contrário do que a gente um pouco faz hoje, né? Porque tem tanta gente que só valoriza o outro pelo que ele tem. Isso é tão triste, né? Uhum. Então, vamos pensar juntos um pouquinho aqui, pessoal. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada Círculo Dourado? Foi criado por um autor chamado Simon Sinek, né? Olha que interessante esse Círculo Dourado. Por quê? Ele tem aí três, digamos assim, âmbitos, né? Três aspectos. É um esquema de pensamento. Ele pode nos ajudar a encontrar um projeto de vida ou, de repente, até a fortalecer aquele que a gente já tem. Então, vamos lá, vamos entender melhor como é que funciona. Tá? Vou dar um exemplo pessoal. Na minha adolescência, né? Na minha adolescência, que foi mais ou menos há 20 anos atrás, o que estava na moda? Estava na moda aprender a lidar com computadores. Hoje, pessoal, vocês têm muito mais facilidade para lidar com computador, tecnologia, do que a gente. Eu, quando eu era adolescente, o celular, tudo isso ainda estava surgindo. Então, eu tive que ir aprendendo a lidar aos poucos. E isso virou moda, sabe, gente? Todo mundo queria aprender a mexer, né? No computador, no celular, porque realmente ajuda bastante o nosso cotidiano. Aí, o que eu fiz? Eu fiz vários cursos de informática e de manutenção de computadores. Só que, pessoal, se vocês me perguntarem por quê, professora Maria Fernanda, por que você estudou informática? Por que você estudou manutenção de computador? Eu vou dizer assim, ó, um grandíssimo não sei. Eu não sei, eu acho que eu fiz só porque era moda, porque nem é uma coisa que eu gosto tanto, né? Então, antes da gente sair fazendo alguma coisa, é importante a gente pensar assim, o que eu vou fazer? Então, vejam lá a primeira e maior esfera do círculo. O que eu vou fazer? Ah, então, tá, é curso de informática? Cada um coloca aí, né, o que deseja. Curso de informática? Beleza, no meu caso era curso de informática. Tá, aí eu me pergunto isso. Aí, logo em seguida, eu me pergunto, como? Vamos colocar aí na tela, por gentileza. Como? Como é que eu vou fazer esse curso? Em que condições eu vou fazer? Eu vou fazer online? Eu vou fazer presencial, quando as coisas passarem, né, melhorarem? Eu vou fazer como? Quanto tempo eu vou ter para me dedicar a isso? Depois que você tiver respondido essas duas questões que são importantes, vamos pôr na tela, por gentileza, vocês vão, então, responder uma pergunta super fundamental. Vamos pôr na tela, por gentileza, que é o porquê. Por que é que eu estou fazendo isso? Por que eu escolhi fazer curso de informática? Aí alguém pode ter escolhido, de repente, fazer um trabalho voluntário. Alguém pode ter escolhido fazer aulas de música, né? Mas o importante é a gente pensar, por quê? Isso tem a ver comigo? Isto me faz feliz? Eu me vejo fazendo isso com prazer, com satisfação, né? Ou então, de repente, essa coisa não vai me trazer um prazer e uma satisfação imediatas, mas no futuro, né? E aí é importante a gente ter também o olhar do futuro, né? No futuro, essa coisa vai me trazer os frutos que eu desejo, né? A alegria que eu desejo, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Então, essa perguntinha, por quê, pessoal, ela é bem importante para a gente responder quando a gente está falando de projeto de vida. Porque justamente é essa palavrinha que vai nos inspirar. Então, vejam aí na tela, o seu porquê é o que lhe inspira, não é? Depois que passaram alguns anos que eu fiz todos aqueles cursos de informática, aí eu acabei indo para estudar arte e história, né? Estudei sociologia, filosofia. E se alguém me perguntar o porquê de eu ter seguido esse caminho, a resposta é bem mais fácil. E eu posso até ir buscar essa resposta num filme. Viver sem conhecer o passado é viver no escuro, né? Aí,
fazendo arte, história, filosofia, sociologia, é que eu percebi que essas coisas tinham um porquê bem forte. Um porquê que tinha a ver comigo mesmo, uma coisa que me tocava, que me inspirava, que mexia comigo. E não só uma coisa que, de repente, estava ali na moda naquele momento, né? Então, aí eu já tinha o meu porquê. Algo que me inspirou a estudar um assunto e a me aprofundar cada vez mais nele. E tem muitas pessoas que eu conheço que, assim, essa mesma paixão que eu tenho, né, por essas áreas do conhecimento que eu mencionei, tem pela informática, né? Então, eu tenho muitos alunos que têm, assim, gente, assim, uma relação linda, né, com a tecnologia. Então, cada vez quer saber mais, vai pesquisar, vai mexer ali no aparelho para entender como funciona, vai fazer um curso, vai... Isso é muito legal também. E, vou contar um negócio. Vocês podem estar pensando assim, mas professora, eu não tenho, eu não sinto isso por nada. Sente sim, talvez ainda não tenha descoberto, não tenha tido tempo ainda para descobrir. Mas vai prestando atenção nisso no decorrer dos seus anos de vida escolar. Vai prestando atenção nisso para você ver como você vai perceber quais são as coisas e as áreas que falam mais com você, que te interessam mais. Você vai perceber isso com certeza. Só dá tempo ao tempo e ir prestando atenção nisso. Ao longo aí da vida escolar de vocês, que ainda tem um período, né, dessa caminhada. Legal? Então, só relembrando como é que funciona este círculo dourado, a gente tem lá o quê? De novo com a instrução do professor Anderson. Logo em seguida, a gente tem o como e o que vem ali no centro do círculo, que deve, então, guiar um pouquinho as nossas reflexões a esse respeito, então, a pergunta por quê? Afinal de contas, por quê? O que é que me move, né, a buscar essas atividades, a buscar esses cursos, a esses interesses? Legal? Aí, pessoal, gostaria então de encerrar o nosso encontro de hoje, porque infelizmente a gente já vai caminhando para o final, trazendo uma história, né? Então vejam aí, comece pelo porquê. O homem que aparece aí no slide para vocês, o Martin Luther King. Né? E talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar nesse nome, Martin Luther King. Né? Ele é famoso por essa frase que abre um discurso em que ele diz assim, I have a dream, eu tenho um sonho. Né? E aí o que acontece? Lá em 1963, nos Estados Unidos, né? Ainda, nesse momento, os Estados Unidos estão divididos entre pessoas brancas e pessoas negras. É um momento em que os negros não têm os mesmos direitos civis do que os brancos, né? E os direitos civis são conquistados pelos negros à base de muita luta, né? A gente tem esse momento em que, no ano de 1963, mais ou menos 250 mil pessoas, olha quanta gente, né? Comparecem ao The Mall, que fica ali na cidade de Washington, para ouvir um homem falar. Esse homem não era ninguém menos do que o Martin Luther King, né? E essas pessoas, elas foram para lá, elas nem existia, né, pessoal, essa coisa da internet em casa, celular, smartphone, vídeo, né? Do jeito que a gente tem hoje, isso nem existia ainda, né? E mesmo assim, esse homem foi capaz de juntar lá, naquele dia, em 1963, naquele lugar em Washington, ele foi capaz de juntar 250 mil pessoas. E por que será que esse homem, então, inspirou tanta gente? Por que será que esse homem fez o que fez? E aí eu convido vocês, gente, assim, quem se interessar, né, por este tema, busquem um pouquinho da história de vida do Martin Luther King. Eu tenho certeza que o professor de projeto de vida de vocês vai conseguir auxiliá-los contando um pouquinho mais dessa história, ou de repente até fazendo algumas indicações de sites em que vocês possam ler um pouquinho mais sobre o Martin Luther King, né? Mas o que eu quero frisar aqui com vocês é que Martin Luther King conseguiu o que conseguiu?
conseguiu e o papel importante dele na luta pelos direitos civis para os negros nos Estados Unidos, porque ele tinha um porquê. Ele tinha, na vida dele, ele tinha descoberto, com muita intensidade, com muita força, ele descobriu o seu porquê. Né? O porquê que nos move na nossa vida, no nosso cotidiano diariamente, e que é o centro do nosso projeto de vida. A gente encerra, então, com a imagem do Martin Luther King. E eu quero, então, ir me despedindo de vocês, deixando um beijão e lembrando a vocês que na semana que vem nossa aula será sobre o preenchimento das rubricas de autoavaliação socioemocional lá na Secretaria Digital. Beleza? A gente vai conversar sobre isso juntos na próxima semana. Fiquem bem, cuidem-se bastante, cuidem uns dos outros, vamos nos cuidar nesse momento, vamos nos acarinhar, né? Sintam-se abraçados. 1 milhão de beijos para todos vocês e até breve.